de Antônio Nery. Eu vou ler aqui o que eu mandei aqui. Em Romanos 3,10, né, está escrito o quê? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Deus deixou claro aí. Aí eu coloquei embaixo a observação. Só Jesus é justo. O justo sem Jesus não existe. Homens justos. Não existe homem justo sem Jesus. Né? Aí, então, deixou claro. Deus olha para a terra e diz, não tem nenhum homem justo. Está no livro de Romanos 3,10. Mais embaixo você vai ver, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas você vai ver, ó, em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Não pratica a verdade. Então, está praticando injustiças, entendeu? Não, ele detém, ele não pratica a verdade. Aí então acontece isso, tá entendendo? Aí eu botei embaixo, pense nisso, né? Fora do corpo de Cristo, estará também debaixo da ira de Deus. É o que esse texto está deixando claro aí. Tem que estar em Cristo para fugir da ira de Deus. Em Romanos 3,12, diz assim, ó, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então não adianta achar que fazendo a bondade a um, bondade a outro, tá? Isso aí é suficiente. Né? Sem Jesus, continua sendo em vão. Porque não tem nenhum homem, não tem ninguém bom aqui. Não há um homem, né? Bom, está dizendo aqui, não há um homem. Deixou claro que não tem um homem que faça o bem aqui. Nem um homem, nem mulher, está se referindo a tudo. Que faça o bem. Todo só faz o mal, porque está vivendo na carne. Agora, quando se coloca em Cristo, deixa de fazer essas coisas ruins. Porque é Jesus Cristo que vai ser guia. É Ele que vai administrar tudo. Né? Como eu botei aqui embaixo escrito, todos pecaram. E só o sangue de Jesus para lavar com seu sangue, entendeu? Para poder ser curado, né? Então, deixou claro o texto bíblico em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aí deixou claro novamente, né, que a gente não tem homem justo, não tem nenhum homem que faça o bem, por mais que ele queira fazer bondade, mas não é reconhecido nenhum bem ser feito por eles, né, enquanto estiver fora do corpo de Cristo. Né. E também deixou claro que, por que tudo isso? Porque todos pecaram. Né? Um se fez inútil, por quê? Porque Adão pecou, então todos estão contaminados com Adão velho, com Adão antigo, Adão do mundo, entendeu? Adão pecado, Adão pecador. Então todos vão nascer também pecador. Ninguém vai nascer justo, né? Todos vão nascer pecador. É por isso que Jesus chegou, olhou e disse, né? Deixou claro a situação. Aí agora que vem outro texto, mas eu vou falar, vou adiantar aqui. Né? Jesus olhou e disse, não tem nenhum homem justo, então eu vou lá. Então eu vou lá, meu pai. Falou assim, mais ou menos assim, né? Para morrer por esse povo, porque não tem nenhum homem justo para morrer, para poder um só curar todos, não tem como, então eu vou lá. Aí é que vem o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, de Jesus, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada ia ser feito. Não ia ter terra, não ia ter ser humano, não ia ter nada visível e nada invisível. Sem Jesus não ia ter nada, entendeu? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o verbo é Jesus na forma de Deus. Então quando Jesus deixou de ter a forma de Deus, foi quando ele se fez carne. Aí, então ele passou a ter a forma humana. Então o Criador passou a ter a forma de uma das suas criaturas, passou a ter a forma das criaturas. As criaturas que Jesus Cristo fez com o Pai, façamos o homem, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança, é o Pai, Filho e Espírito Santo fez o homem conforme a semelhança, entendeu? Os poderes dos anjos eram limitados, não tinha como criar nada. O poder de anjo não cria nada, entendeu? O poder de anjo é só para luta, só para servir a Deus, né? E aqueles que estão são também seus conservos. Então, os anjos é conservo do servo. Eu sou servo, então o anjo é meu conservo. Ele também é servo. É o meu conservo, entendeu? Ele me serve também porque eu sou, né, um filho, por ter me colocado em Cristo, né? Por ter nascido da água do Espírito, por ter me revestido do sangue de Jesus. Então, é aí que vem o nosso Jesus. Já me adiantei um pouquinho, mas vem nosso Jesus dessa forma. Né? De que forma é que ele vem? Né? Ele estava na forma de Deus, é aí que vem Filipenses 2, né? Do 5 ao 8. Né? Aí deixa claro, tem de vós o mesmo sentimento. Né? E aí o que acontece? Né? Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou ter a forma de Deus, né? Ter os poderes, os atributos de Deus, para poder se fazer carne. Então ele tinha que assumir a forma de um servo. Né? Se ele chegasse aqui como Superman, fazendo todos os bens que tinha que ser feito, aí jogando raio pelos olhos, aí fazendo um bocado de justiça, né? Supostamente, que o pessoal acha. Esse que seria o Jesus, né? Que todo mundo ia querer. Mas não, ele veio na forma de... Ele assumiu a forma de servo. Filipenses 2, do 5 ao 8. Né? Cristo Jesus subsistindo de forma de Deus. Então ele existia antes na forma de Deus, né? Não considerou ser igual a Deus, né? Coisa que se devia aferrar. Né? Ele não considerou essa coisa, entendeu? Então, ele assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, né? A si mesmo se humilhou, né? E se esvaziou. Então aí foi, a passagem vai deixando claro em relação a essa passagem de catequese, né? É porque eu estou falando e estou explicando ao mesmo tempo, aí fica difícil também de relatar como em catequese, mas é muito simples.
Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? Tem muitos que vestem roupa preta hoje, né? E faz uma denominação chamada de igreja, e ali diz que é o católico. Entendeu? E só anda de roupa preta. Porque está querendo representar, né, a morte de Jesus. Mas não porque não vai representar a ressurreição. Né? Ainda coloca uma denominação com o nome Bom Fim, que o fim não foi bom para Jesus. O fim foi muito cruel. Ele sofreu muito, perdeu muito sangue, todo o sangue dele foi derramado. Como é que o fim foi bom? Então, bom fim não foi bom. Até as rochas se racharam na hora, né? Os alicerces, tudo do templo foi destruído, entendeu? E fora também, né, o dia que virou treva. Ali ele, Lamar Sabactânia, ele clamou a Deus. Ele falou com o pai ali, por que me abandonaste? Então foi nessa hora que o dia ficou noite quando ele morreu. Como é que foi bom? Como é que é bom fim? Como é que bota o nome de uma denominação bom fim? Entendeu? Então não foi bom. Mas não porque não coloca lá, como também está escrito em Atos 2, né? Deve ser o Atos 2, 24, né? Ao qual ressuscitou rompendo os grilhões da morte, né? Então ele chegou no Arde, pregou, chegou no paraíso, levou o ladrão que era para deixar lá no paraíso, deixou lá, o ladrão, né? E o outro ficou no Arde, né? Queimando lá no inferno, né? Praticamente aquele ali, o Arde é o inferno. Mas ele foi, pegou a porta, ele pregou ali, pregou para muitos ali, não deixou de pregar, não deixou de fazer a vontade do Pai. E além disso, ele pegou a chave da porta que é do inferno. Ele pegou a chave da morte, entendeu? Isso ele tomou do diabo, ele tomou isso de Satanás. Então isso é muito sério, é muito grave também. Né? Não é coisa pouca nem pequena, não. Ficou 3 dias para fazer tudo isso. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, foi aí que ele confirmou. Né? Destruiu o templo que eu levantarei em 3 dias. Está em João capítulo 2. Então, quando o templo foi destruído dessa forma, né? Deixou de ser uma religião para ser o evangelho, as boas novas, o ID, para ir sempre andando, onde for levar a palavra. Para congregar em casa, para congregar na praça, para congregar onde tiver 2 ou mais, entendeu? O nome de Jesus, 2 ou mais em meu nome, estarei presente. É o suficiente. 2 ou mais. Por isso que ele manda em 2 em 2. Então a questão é entender, né? Que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, né, também está em João, né? Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Pode pesquisar isso. Glorifique-me, ó Pai, com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Entendeu? Então, todos os atributos, as qualificações, tudo que pertencia, né, a ele quando ele se esvaziou, ele recebeu tudo de volta. Entendeu? Ele hoje está no mesmo nível do Pai. Quando ele botou o trono do lado do Pai, ou o Pai colocou o trono do lado dele, entendeu? Ficou no mesmo nível, né? Não ficaria no mesmo nível se fosse Satanás, como ele queria colocar acima do trono de Deus aquela estrela. E ele não conseguiu colocar acima do trono de Deus, ele foi lançado na terra, na velocidade de um raio. Nessa desconfiguração toda, ele ficou um monstro, ficou horrível, perdeu todas as forças, todos os poderes que tinha que perder, né? Mas o que Deus deu a ele permaneceu, né? Ele podia matar, ele tinha o poder da morte, né? E aí ele também tinha alguns poderes, entendeu? Permaneceu-se alguns poderes nele. Mas, né, Jesus Cristo quebrou tudo isso também. Ele acorrentou também no inferno demônios fortes, fortíssimos, entendeu? Que eram vistos como demônios fortes, como gigantes, assim, tipo assim. Ele foi acorrentado, muitos lá no Arde, entendeu? Então, o inferno continua vazio. Isso é revelação. Para dizer que o inferno está vazio, isso chama revelação. Porque no livro de Revelação mesmo, no Apocalipse, deixa claro que o Arde vai ser lançado no inferno, entendeu? E o diabo com seus seguidores, entendeu? O demônio vai ser lançado também, todos aqueles que estão seguindo ao diabo, que servem ao diabo e que vivem no mundo, que faz a vontade do mundo, que é inimigo de Deus, como está em Tiago 4:4. Inferno, saber que a metade do mundo é inimigo de Deus. Então tudo isso está deixando claro até o momento. Não tem nenhuma mentira no que foi falado aqui agora. E não pode ter nenhuma alteração também, porque senão será arriscado do livro da vida. Longe de mim acontecer isso na minha vida. Eu prefiro falar a verdade como está escrito. Então está tudo sendo confirmado no livro de Apocalipse também. Como é que é Jesus hoje? Ele é o alfa, o ômega, né? É aquele que era e que há de vir. Ele é agora o Todo-Poderoso. Ele ressuscitou, recebeu toda a exaltação que tinha para receber, todo o poder, dos atributos, entendeu? Por isso que ele é chamado de quê? Né? Por isso que ele é chamado o Jesus mesmo. Ele é o nosso Deus conosco. Como é que está escrito em Mateus? Quando ele se fez carne. Vamos voltar um pouquinho. Quando ele se fez carne. Como é que está escrito? Em Mateus 1:21. Ela dará luz, né, a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então é Jesus que vai salvar do pecado. Quem vai tirar o pecado é Jesus. Entendeu? Ora, no versículo 22 e 23, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta por intermédio pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa o quê? Quer dizer Deus conosco. Então Jesus é Deus. Então Jesus é Deus. Sempre foi Deus. Quando fala no verbo, o verbo era Deus, está se referindo todo momento ali a Jesus. Ele é o verbo que está se referindo, ele é a palavra. Sem a palavra não tem escrita, não tem palavra, não tem nada que vai ser feito através da palavra. Entendeu? Quando ele fala, façamos, faça isso, faça aquilo, só isso, só aquilo, tudo é pela palavra. Então Jesus Cristo é que fez tudo, entendeu? Com o Pai, é claro, né? O Espírito Santo também. Então não tem nenhuma mentira até aí. Até aí deu para entender, né? Então quando vai nascer quem? É Emanuel, Emanuel é o que? Deus. Então Deus conosco. Aí eu coloquei mais coisas aí, quer dizer, terminei colocando coisas que agora que vem, né?
O voltar a ter comunhão, o perdão do pecado, quem é que perdoa? Não é Jesus? Então vamos lá. O revestimento de Jesus sobre nós, através do batismo, nos oculta nele. A gente não vai ser mais visto pelo diabo nem pelo demônio, aquela mesma velha criatura. A gente vai ser visto como uma nova criatura que é quem? É o sangue de Jesus que vai nos cobrir. Essas vestes que vai nos cobrir chama veste branca, entendeu? Aí vem Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Né? Esse batismo de arrependimento, quando você se arrepende dos seus pecados, né? Se você estiver crendo, você crê, se arrependeu dos seus pecados, né? E foi batizado para remissão dos pecados, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você receberá todos os dons que o Espírito Santo, né, vai te dar, vai te oferecer naquele momento ali, que é a habitação do Espírito Santo com os dons, né? Que são 12 dons, né? Que é dom de profecia, dom da fé, e vai, dom de milagre, né? E muitos outros, dom de cura, são muitos dons, entendeu? Então, isso é promessa de Deus, depois do arrependimento. Está em Atos 2, 38 e 39. Né? Pedro fala como: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? E para vós outros é a promessa de Deus. Aí foi que eu falei da ocultação, vai ser oculto nele, porque ele vai dar um banho na gente de sangue, que é o sangue que ele derramou na cruz, todo o sangue foi para pagar nossas dívidas. Então ele é dono de cada um de nós, quem nasceu, quem não nasceu, quem morreu, quem não morreu, e quem vai nascer ainda, porque ele é o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que adivinha, ele é o todo poderoso, todo poder cuidado dele, entendeu? Então em Apocalipse capítulo 1 você vai ver como é que ele está ali agora, em forma, em forma humana, mas está resplandecendo muita luz, muito poder, entendeu? E mesmo assim, o que é que está escrito em Colossenses 3:3? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, entendeu? Então, Cristo em Deus, Deus em Cristo, dá no mesmo, rapaz, dá no mesmo. Então nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo, dá no mesmo. Quando a gente se batizou, se colocou em Cristo, se colocou em Deus, dá no mesmo, entendeu? Então, sabemos que oculto no sangue de Jesus, vivemos para Ele. Através do sangue dele, nós estamos ocultos, nova criatura, então ali também é visto como filho. Então agora nós somos também Cristo, nós somos também Jesus, entendeu? Por isso que ele falou para, né, um dos seus que foram, um que não era dele ainda, né, mas estava praticamente sendo dele naquele momento, quando se converteu, foi Paulo. Paulo, né, que era Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Né? Tá perseguindo um discípulo, tá perseguindo Jesus. Saulo, por que me persegues? Então, todo mundo vai ser visto como Jesus. Por isso que porque tá o sangue coberto, porque tá com as vestes brancas. E tem que reter essas vestes, entendeu? Para reter, como está escrito em Apocalipse 16:15, para reter as vestes brancas. Para você reter as vestes brancas é você não cometer pecado, é você não sujar essas vestes, entendeu? E não abandonar o evangelho, continuar servindo. Então, para ganhar o linho finíssimo, que é esse linho finíssimo que é depois da grande tribulação, que nós estamos vivendo na pré-tribulação. A grande tribulação vai ter somente um governo, um chefe só que vai mandar em tudo, né? Por exemplo, um presidente vai mandar em todos os países, entendeu? E aí que vai ser esse presidente vai ser praticamente um anticristo. É ele que vai determinar ao chip para todo mundo ser obrigatório usar. E aquele que não usar será morto, porque vai pedir para ou você nega ou você usa. Ou você nega o nome de Deus ou você usa. Então, aqueles que estiverem na fé vai permanecer porque o Espírito Santo vai dar força naquele momento, entendeu? Para dizer não, para não negar o nome de Jesus naquele momento. Então, tem muitas coisas que precisam ser deixado claro, é claro, mas aí eu tentei fazer um resumo e deixei mais claro ainda, né? E o que o maligno não vê, mais o velho homem, ele não vê mais o velho homem. O maligno vê a nova criatura, Cristo em mim. Aí tem um texto que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Até entendeu, né? Eu tô por dentro, Jesus, ele é Deus, mas ele não é. Eu tô por dentro, Jesus, ele é Deus. A pessoa, para se batizar, ela tem que estar bem consciente de seus próprios bons atos. Porque ninguém brinca com Deus. Porque quando eu tô por dentro, Jesus, ele é Deus, mas o batismo é uma coisa muito séria, não é para qualquer pessoa não. A pessoa, para se batizar, ela tem que estar bem consciente de seus próprios bons atos.